Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu trago para você um testador de ponte H. Você que trabalha com robôs, projetos envolvendo robótica, automação, vai querer um testador para suas pontes H, saber se está tudo funcionando. Deixe o seu like, se inscreva por aqui, seja membro também. Acesse toroid.com.br para encomendar o seu transformador toroidal ou indutor sob medida para o projeto. Também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá tem o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O diagrama esquemático consiste basicamente no PIC 12F629, mas, pegando a ideia da aula de hoje, você pode adaptar para o microcontrolador que você preferir. O PIC 12F629 ele tem baixo custo, ele é acessível, ele é compacto, excelente para esse tipo de aplicação. Então, qual é a ideia envolvida aqui? Você vai gerar um sinal PWM a partir do PIC 12F629 ou daquele microcontrolador que você preferir, e ele vai trocar as saídas de forma alternada, as saídas de controle da ponte H. Aqui, para ilustrar o teste, eu peguei a L293D, que é um circuito integrado que já trouxemos como dica aqui no canal, que é excelente para aplicações onde você precisa controlar motores de pouca potência, mas motores DC que você vai aplicar em algum projeto de robótica utilizando um microcontrolador. Você alimenta com 5 volts o dispositivo no seu pino 16 e no pino 8 você aplica a tensão referente ao motor DC que você vai utilizar. Então você tem fontes independentes, uma para os circuitos lógicos, outra para o motor DC. E é uma ponte H dupla, se você percebeu aqui. Hoje eu vou testar apenas um lado do dispositivo, mas com este circuito você pode alternar aqui estes 3 pinos de conexão e testar os dois lados da ponte H. Estou utilizando o L293D, mas você pode, é claro, utilizar uma ponte H transistorizada, uma ponte H que você fez com relés ou outros circuitos integrados de ponte H. É para o teste, então bem bacana isso. Vou conectar o motor DC. O L293D já tem os diodos de proteção internamente. Tem um botão aqui no PIC que me permite variar o Duty Cycle do PWM. Então eu clico nele, eu vou aumentando o Duty de 0 a 100 e aí volta para o 0. Ele fica nessa lógica circular e a troca aqui das saídas digitais é automática. Mas de novo você pode adaptar conforme a sua preferência. Ele fica trocando então a entrada 1, a entrada 2, 00, 01, 11, 10, mais ou menos essa sequência que ele faz, para testarmos as duas situações de parada do motor, que é quando temos 00 e 11, e testar as duas direções de movimentação do motor. 10 é um sentido, 01 é o outro sentido. E aqui no Enable do L293D nós temos a habilitação onde eu posso aplicar o sinal PWM para o controle de velocidade deste motor. A ideia é essa. O software para o PIC está na linguagem C. Geralmente eu utilizo a IDE Micro C, mas programo em C genérico para você poder adaptar facilmente para qualquer outra IDE. Então nós temos as duas direções aqui nos bits 0 e 1. O PWM que está no bit 2 do nosso GPIO e o botão no GPIO 5, no bit 5. Os fios e bits estão configurados para cristal interno, com frequência de 4 MHz, oscilador interno, sem Watchdog Timer, com Power Up, sem Reset, então não terei o botão de Reset, então não preciso conectar um Pull Up ali também, sem Browned Out e sem as proteções de código. Variáveis globais, o Duty Cycle, que eu vou variar, começa em 128, seria os 50%, é de 0 a 255, conteúdo de 8 bits, para ter 0 a 100%.
E esse mode aqui é justamente a configuração dos digitais de saída para o controle de direção do motor. O que eu fiz aqui foi um PWM por software. Essa técnica eu já utilizei em outros vídeos do canal e é bem interessante para microcontroladores que não têm um PWM que você pode habilitar e configurar nos registradores por hardware. Você utiliza essa técnica de software que consiste em gerar uma base de tempo por interrupção. Eu estou utilizando o timer 0 aqui e eu testo o meu bit de PWM, que é o pino de saída PWM. Se for verdadeiro, é isso que esse teste está fazendo aqui, eu vou atualizar o Duty Cycle atribuindo o seu valor ao conteúdo do próprio timer 0. Então eu reinicio o timer 0 com o valor do Duty. E aí eu desligo o pino. Então imagine o sinal PWM, eu estou provocando aqui aquela borda de descida. Quando for falso, estou no nível lógico baixo, vai processar o else. Então o timer 0 será atualizado com o valor máximo de 8 bits menos o Duty. Então faço essa compensação, a diferença, para ter o tempo de forma coerente. Então eu ligo o PWM, que eu gero a variação de ciclo ativo sem modificar a frequência. Muito bem? E pela configuração atual é aproximadamente uns 2 kHz de frequência que está este PWM. Eu aproveitei o mesmo timer para utilizar um contador auxiliar. Quando chega no valor 5000 ele reinicia e incrementa a variável mode, que vai 0123, 0123. Segue essa sequência para termos os pinos de saída nas sequências de habilitação que eu quero para as duas paradas do motor e os dois sentidos de giro do motor. Função principal, então, desligo os comparadores. Aqui eu habilito o pull-up interno para não ter pull-up por botão. Você viu no esquemático, não temos um resistor de pull-up, eu vou utilizar o interno. O timer 0 incrementa com a fonte de clock do PIC e um prescaler de 1 para 2. Perfeito? Ligo a interrupção global, a interrupção do timer 0 no registrador Inticon. Trees.io configuro as minhas saídas. GPIO inicio todo mundo em 0 e o bit T0CS, que é a fonte de clock do timer 0, começa em 1. Assim eu não rodo o timer 0, ele só começa a rodar quando eu modificar o PWM. Então por padrão temos tudo parado neste testador. Loop infinito eu chamo a função de CMotor Control, faz o controle do motor, ela está aqui. Eu testo o botão. Se o botão foi pressionado, eu incremento essa variável local aqui, que é static, e passo esse valor para modificar o Duty do PWM, nessa função setPWM. E aqui um tempo de atualização rápido de 10 milissegundos. Aqui é bem simples, se for 0 Duty Cycle, esse if é verdadeiro, eu mantenho 0 a minha global, desligo os meus pinos de saída, todos em 0, e mantenho em 1 aquele bit T0CS para que o timer 0 pare de rodar. Então não tem PWM, não tenho saída, está tudo em 0. Se for um valor diferente de 0, eu vou atualizar o Duty com o DT, que foi passado como argumento, e vou colocar em 0 o T0CS. Colocando esse bit em 0, o timer 0 incrementa com os ciclos de máquina do PIC. E aí o PWM começa a funcionar. E o software é basicamente esse. Aqui tem o switch que monitora o conteúdo de mode, que está sendo modificado lá na interrupção. A mais ou menos uns 2,5 segundos cada troca. Então no 0 eu desligo os dois pinos de direção. No 1 eu coloco direção 1 em 0, 2 em 1. No 2 ambos em 1. E no 3 eu ligo direção 1 e desligo o 2 da minha sequência de acionamento. Vamos ver na prática o motor funcionando, verificar este PWM por software para você ter aí um testador de ponte H com microcontrolador. Se você adaptar este código para outros microcontroladores,
Você pode utilizar o que você quiser, isso nós ensinamos em nossos cursos. Vamos para a bancada agora. Venha comigo. Está aqui o circuito prático, imagine que o seu testador é só o PIC. Aqui está o L293D, então apenas o PIC você tem aí o testador completo. Aí basta conectar a sua ponte H. No caso eu estou utilizando aqui o L293D como conversamos. 6 volts para o motor, pino 8 da ponte H. 5 volts para os circuitos lógicos. Eu vou conectar aquele motor típico com caixa de redução, o amarelinho, nas saídas aqui da minha ponte H. Aí fica bem fácil de você ver funcionando. Eu vou ligar a fonte. Já estamos alimentando o circuito, nada acontece porque eu estou inicialmente com o PWM desligado. Se eu pressionar o botão, começamos a ter PWM e agora o motor está girando, ó. Gira para um lado, gira para o outro, e é aquela sequência no switch que vimos agora há pouco no software, então está funcionando. Posso aumentar o PWM. E o motor está funcionando perfeitamente, como podemos ver. A depender do consumo do motor, um PWM muito pequeno já vai fazer com que ele fique parado. Então depende muito do motor que você utiliza. O DUT necessário para que ele gire pode ser maior. Agora eu vou testar com outro motor aqui, também de 6 volts. Mais um motor DC. Poderia ser uma outra ponte H. Também funciona. Velocidade mais baixa. Um pouquinho mais alta. Pouco mais. Agora está um DUT próximo aí a 50%. Funcionando perfeitamente. Vamos ver agora o sinal PWM. Quando eu pressiono o botão eu incremento o DUT e aí já fica como dica esse PWM por software. Se você não tinha visto ainda, baixe os arquivos e implemente em outros projetos seus. É um PWM bem funcional, implementado por software. Eu aproveito e convido a todos para aproveitarem a Black Friday WR Kits 2024. Os cursos estão com 50% de desconto. Cupom BLACK24 na tela para você e deixo na descrição. Acesse wrkits.com.br/cursos. Tem curso de linguagem C, C++, C Sharp, tem diversos microcontroladores, PIC AVR, ESP32, STM32, tem inversores de tensão, tem fontes chaveadas. Invista já nesse conhecimento por 50% de desconto. Todos os cursos com acesso vitalício. Aqui está o belíssimo PWM, aproximadamente 2 kHz. Quando eu pressiono o botão, ele incrementa, ó, e volta para o zero. Então eu consigo ajustar toda a faixa bem tranquilamente. E é claro, eu utilizei um botão só, mas já deixo como dica, você pode acrescentar um segundo botão. O PIC12F629 tem pinos sobrando, e esse segundo botão pode decrementar o DUT Cycle. Você viu o software ali, é bem fácil de adicionar essa lógica para decremento do DUT. Eu coloquei só incremento porque me atende bem nas aplicações aqui para este teste. Eu vou de 0 a 100%, aí volta para o zero aqui, rapidinho. Então, bem bacana. E essa foi a clássica de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like, deixe sugestões aqui para clássicas futuras. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Isso conclui mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir como sempre. Continue acompanhando o canal, tem muito conteúdo bacana por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!